Quando eu fiz uma busca rápida no Google sobre transformar hobby em profissão, eu encontrei muitos materiais que tinham como objetivo encorajar os leitores de seguirem aquilo que eles amam fazer nas horas vagas como uma profissão e de fato viver daquilo. Mas e quando esse hobby é uma atividade artística? Como precificar? Ou, indo mais além, como os artistas de fato relacionam a sua arte com um item de consumo? Meu nome é Paula Boing, eu sou designer de moda de formação, trabalho com comunicação e marketing desde a faculdade, e este podcast é um experimento para a disciplina de Antropologia do Consumo, que faz parte do curso de especialização em Antropologia Cultural da PUC-Paraná. Nesse episódio, eu reuni amigos que trabalham com ilustração, vídeo e tatuagem e pedi depoimentos com o objetivo de entender um pouco melhor sobre a percepção deles, a trajetória deles e como eles relacionam arte e consumo. Eu acho muito importante lembrar que todos os depoimentos são de pessoas que estão em Brusque, Santa Catarina ou na região e como isso influencia muito a forma deles verem a arte, consumirem a arte e criarem a arte. Então eu acho que esse é um ponto que ele permeia todos os depoimentos e isso é um ponto bastante legal para a gente estar observando durante esse episódio. Completos comerciantes, por isso é que antes, quando eu vendia tridentes, a loja era cheia, fiz meu pé de meia, lucrei nos conflitos, e agora preciso espetar uns palitos no lugar dos dentes. A primeira vez que eu discuti sobre consumismo foi durante a minha graduação em design de moda. Durante o meu curso, eram levantadas diversas pautas para reflexão, desde todo o modelo de negócio da indústria da moda, de como as tendências foram ficando cada vez mais obsoletas com o passar dos anos, as condições de trabalho precarizado, muitas vezes análogas à escravidão, e até mesmo a forma dos alunos consumirem o curso. Muitas vezes era levantado esse questionamento sobre o aproveitamento da sala de aula versus o investimento das mensalidades. Será que valia mesmo a pena a gente ser dispensado antes, sendo que a gente estava investindo tanto dinheiro naquele curso? E também sobre a compra e a troca de materiais para disciplinas práticas, como desenho, modelagem e costura, que rapidamente acabavam e sobrava muito material. Uma das pessoas que estava sempre levantando esses questionamentos era a Márcia Cardeal, uma professora que me acompanhou durante boa parte do curso, com disciplinas como desenho e ilustração. A Márcia é ilustradora, ela é formada pelo FRJ em Comunicação Visual e mestre em Artes Visuais pela UDESC. Eu convidei ela hoje para falar um pouco mais sobre essa relação artista e academia, sobre as percepções que ela tem de consumo nesse ambiente, principalmente aqui na nossa região, e como isso influenciou ou não a forma dela de consumir. Como é ver o trabalho como um produto? Bom, dependendo do ponto de vista, todo trabalho resulta em um produto, mesmo que esse trabalho seja um serviço, né? São só modos diferentes de produzir e consumir. Quando a gente fala em arte como produto, eu acho que para quem produz, como para quem consome a arte, é diferente, porque ela demanda um outro tempo para ser produzido e um outro ritmo daquele produto feito em série, por exemplo, né? Na fábrica, né? Mas falando em relação com o consumo, a nossa relação com o consumo mudou muito. Antes a gente consumia muito mais coisas e hoje a gente consome muito mais informação, por exemplo. A corporeidade do consumo mudou. As coisas como físicas, né, elas estão indo para o segundo plano do nosso campo de interesses. O que antes era produção, acumulação, consumo e tal, se transformou em algo imaterial. Com a arte também não é diferente. Se produzir um produto de consumo muda a forma de consumir, eu creio que sim. Mas não só, porque há uma engrenagem por trás disso tudo que está mudando e a gente não dá para eu responder uma pergunta dessa me colocando fora ou respondendo individualmente, assim.
o homem contemporâneo está muito mais ocupado com informações, símbolos, códigos, sistemas, do que com coisas, como era há bem pouco tempo, eu acho até. E, aliás, as coisas também estão ficando menores, né? Eu digo que a gente está sendo treinado para o imaterial, né? O homem não quer mais, as pessoas não querem mais ter ou fazer, elas querem experimentar, elas querem conhecer, elas querem desfrutar, né? E para quem produz, para esse consumidor, tem um caminho para ser explorado ainda, né? A Márcia, ela foi minha professora na faculdade e também durante os primeiros anos da escola, e esse não foi um privilégio só meu. Ainda criança, em um bairro no interior de Brusque, eu conheci o David. Desde que a gente se encontrou, tudo nele me chamou a atenção. Das fotos de câmera analógica às primeiras exposições de quadro na biblioteca da escola. Eu relembrei esses momentos durante as minhas perguntas e pedi para ele contar um pouco mais de toda a trajetória dele até os dias de hoje, sua carreira e suas inquietações enquanto artista. Como a gente é amigo há muito tempo, né? Tu acompanhou quando eu fazia aula de pintura, que eu era uma criança, né? A minha formação começou, tipo, no jardim eu fazia uns desenhos loucos, assim, no colégio, bem novinho, assim, sabe? E ok, até certo momento, as pessoas diziam que era feio, que era esquisito, as próprias professoras de arte falavam que traço era feio, que era um desenho esquisito, sabe? Nunca foi muito... Mas, tipo, como eu era uma criança, tipo, eu não me importava, eu só ia fazendo, assim. Até que, tipo, eu tive uma professora de artes, inclusive, que ela está nesse programa, né? Nesse seu trabalho, a Márcia. Eu tinha uns 10 anos, eu acho. Tipo, ela olhou meus desenhos, ela foi minha professora no colégio. E ela adorou meus desenhos, assim. Ela ficou sempre super empolgada, assim, comigo, sabe? Com meus desenhos, até... E aí ela dava aula Ela dava um curso de ilustração, de desenho. Acho que era grafite, na verdade. Enfim, aí eu comecei a estudar com ela e, sei lá, acho que aí eu comecei a desenvolver, sabe? E aí sei lá, em algum momento eu comecei a estudar design gráfico, achando que era o caminho, assim, e de alguma forma foi, né? Porque abriu muito a minha mente. E eu sempre gostei de moda ao mesmo tempo, tipo, pra ver que eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo, assim, né? E também por questões familiares, né? Tipo, a minha família, a maioria das minhas tias e tios tem confecção, empresa, essa coisa com roupa, né? Da nossa cidade, provavelmente, né? De Brusque. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa, fazendo estampa, depois da faculdade, estampa rotativa, né? Uma empresa, tipo, muito grande. E me ofereceu várias oportunidades legais, assim, de sair do Brasil, várias coisas. Enfim, conhecer vários profissionais. Trabalhar com marcas, tipo, muito grandes do Brasil. Então isso também eu acho que abriu minha mente, sabe? E aí nessa empresa, esse processo criativo do têxtil, da moda, assim, ele é bem castrador, né? Ele te obriga a, tipo, em algum momento não criar mais, assim, eu acho que também tem essa experiência, né? De trabalhar com criação, mas tu se percebe não podendo criar, né? Apenas repetindo da melhor forma um padrão que, né, que todo mundo tá fazendo. E eu tive experiências nessa empresa que eu trabalhei de, tipo, pega esse tecido aqui e faça idêntico, sabe? Isso me frustrava muito. E eu nem entendia, eu ia fazendo, né? Assim, pra minha técnica, como técnica de ilustrador, digital e tudo, foi incrível, porque eu precisava conseguir fazer aquilo, sabe? Eu precisava copiar, precisava fazer igual, e sempre era uma coisa bem engraçada, que quanto mais parecido ficasse, mais chance de aprovar tinha, né? E aí quando eu fui viajar também com essa empresa para fazer pesquisa, percebi que a pesquisa deles era uma parada meio assim também, sabe? Comprar uma peça, uma roupa, uma trama lá em outro país, que tá uma estação adiantada, né? E fazer igual. E tipo, isso começou a me frustrar profundamente, assim, sabe? Eu realmente já não... Até comecei a me questionar se eu realmente queria ser designer e criador, sabe? Têxtil, enfim. Ou criar, né? Tipo, me deu uma bad, assim, sabe?
Mas aí eu saí dessa empresa para tentar fazer algo para mim, sabe? Eu mesmo ter autonomia do meu trabalho, eu sabia que tinha um preço muito alto isso, né? E aí que eu comecei a ver que o meu trabalho e meus desenhos, que sempre foi algo assim muito ligado a mim desde criança, poderia tornar no meu trabalho, isso poderia ser o meu trabalho, né? E hoje tem pessoas que se interessam assim no meu trabalho. Hoje eu tenho muita gente que ama, sabe? Que realmente consome o meu trabalho. E, tipo, eu faço uma ilustração, às vezes à noite eu faço uma ilustração a falar sobre democracia, aqueles, né? E aí eu tenho pessoas que falam, quanto que tu vende em alta esse trabalho, sabe? Então são coisas muito minhas, sabe? Muito de coisas que eu acredito que tem pessoas que vêm e que gostam muito, sabe? Eu me sinto muito realizado por isso, muito feliz. Numa empresa, minha criação, ela é muito eu sentia que era muito castrada. Eu sou um pouco dramático, talvez não era tanto, mas eu sentia, sabe, que as minhas escolhas estéticas, é porque assim, eu gosto de falar sobre comportamento queer, por exemplo, né? Tipo, aonde que eu vou trabalhar num lugar que vai ser comercial isso, vai ser ok, no máximo numa campanha, né? Na campanha da semana LGBT, do mês LGBTQIA+, LGBTQIA+, aqueles, né? No máximo nesse mês, fazer alguma coisa. Mas assim, eu gosto de falar sobre isso, sabe? Sempre. Eu gosto de falar sobre travestis, eu gosto de falar sobre erotismo LGBT, eu gosto de falar sobre erotismo, né? Que já é uma coisa assim, tipo, jamais, né? Poderia falar numa empresa sobre isso. E então, para mim é tudo assim, sabe? É totalmente diferente trabalhar numa empresa, né? Ser direcionado e trabalhar por conta própria. Por conta própria, eu sinto que eu realmente posso dar tudo de mim porque, né, eu tô construindo um caminho para que eu possa fazer isso, né? Inclusive, uma decisão minha, talvez não precisa colocar aqueles, né? Mas uma decisão minha é falar menos de política, sabe? Em redes sociais e brigar por política em redes sociais, porque tu sabe que, né? Eu fazia isso muito e postava muito, eu parei total. Só que eu pensei assim, tipo, eu vou desenhar o que eu quiser, sabe? E foda-se se a tia vai ver, se, sabe, para mim essa barreira, essa parte também, talvez não precisa botar, se quiser botar, pode botar também, mas essa barreira família, sabe, o meu trabalho versus família, versus o que eles estão pensando também, era uma coisa que pegava muito, eu não deixava de fazer, mas tipo, sabe, eu pensava, meu Deus, sabe, minhas tias vão achar que eu sou um louco sexual, mas tipo, ok, sabe, hoje eu penso, né? Tô ganhando meu dinheiro de forma honesta, sem roubar. E tô trabalhando muito, né, com amor. Eu acho que quebra essa barreira. Mas eu tive essa barreira também. Então, olha só que engraçado. A barreira da criatividade, para mim, começou, né, com empresas. Lá eu era barrado. Depois eu saí, comecei a desenhar meio que com mais liberdade. E tinha as barreiras sociais ainda, né? Eu acho que é muito isso. Isso ilustra uma coisa que é super real, assim. E por isso que eu acho que eu tenho que fazer algo tão espetacular, porque eu falo de coisas um pouco tabus e polêmicas e até, sei lá, vulgares para algumas pessoas, né? Então eu boto muita beleza e espetáculo por isso no meu trabalho, quero que passe isso, sabe? Aí, com essa coisa eu já saí de uma empresa que eu ganhava um salário ok, né? E começar a trabalhar sozinho e aí não ter esse dinheiro fixo entrando, ter que me organizar muito mais. Isso teve um impacto muito grande no meu consumo. Eu gosto muito de moda, eu consumo muito moda, né? Sempre. Só que eu comecei a tomar mais cuidado, assim, eu já lia muito sobre consumir moda de uma forma mais consciente, tipo, comprar coisas mais caras, que sim, né, coisas que respeitam o meio ambiente, tecidos com uma trama não tão agressiva ao meio ambiente é mais caro, processos de estamparia que não agredem tanto o meio ambiente são mais caros também, então se torna, né, uma roupa mais cara. Quando um artista faz uma roupa, ou uma pessoa que faz uma série limitada, ela faz com cuidado, né? Sem essa coisa do trabalho também, né? De não. Eu sou totalmente contra uma empresa escravizar, né, um empregado, assim, né? O trabalho escravo. Ou até condições de trabalho, né? Precarizadas, assim. A gente sabe, né, que em grandes empresas de produção de roupa, por exemplo, isso é bem comum, né? Muita denúncia de trabalho escravo.
Então, olha só, para te comprar um produto mais barato, tu vai estar alimentando uma cadeia, né? Uma cadeia de coisas ruins, assim, que é trabalho escravo, ou trabalho mal pago, ou mal remunerado, né? É, agressão ao meio ambiente, enfim, várias coisas. E um artista ou uma empresa que toma mais esse cuidado tem um produto mais caro. Então eu comecei a consumir produtos mais caros por essas questões, mais legais e menos também, né? E essa coisa de durar mais o produto também, né? Tudo isso. Eu passei a consumir mais assim. E hoje em dia eu amo, assim. Eu super me adaptei, porque eu comprava muita roupa, assim, antes. Comprava roupa demais, assim, sabe? Nem usava, ficava lá. E eu gosto agora disso. E eu, como eu tô produzindo roupa também, inclusive meu produto tem, eu já falei, né, pra ti, que tem esse conceito de ter zero papel, zero plástico nas embalagens, né? E, enfim, eu uso só papel, fita de papel. O processo da estamparia também não agride, né? Eu uso vinagre para fixar, então eu uso produtos bem mais menos agressivos, né? Lógico que eu sei que é porque eu faço menos quantidade, aí dá, mas enfim, me preocupo com isso. Esporte é arte e, sem dúvida, é também um produto. Em 2008, se você comprava uma bicicleta BMX no Brasil, você recebia junto com ela alguns DVDs com vídeos do esporte. Esse material que acompanhava a bicicleta era enviado pelas fabricantes americanas e distribuído como brinde pelas lojas brasileiras. Era através desses vídeos que os atletas nacionais conheciam os produtos, as manobras e os atletas internacionais. E foi assistindo esses vídeos que meu próximo convidado decidiu pela sua profissão atual. O Germano pratica BMX desde criança e ainda na adolescência começou a registrar tudo em vídeo. A sua prática, as suas viagens e toda a experiência e estilo de vida que compõem o esporte. Foi com essa experiência pessoal que ele conseguiu seu primeiro emprego como videomaker, função que entre o CLT e o freelancer ele carrega até hoje. Além de continuar captando vídeos do esporte, ele também fundou em 2011 a Triptree BMX Club, uma organização que promove a prática esportiva através de material audiovisual. Para manter as atividades, aos poucos a empresa começou a comercializar alguns produtos como camisetas, bonés e mochilas, todos de produção própria e voltados especificamente para os demais praticantes. Eu quis entender com ele como foi encontrar através do esporte uma profissão e também como foi saber que para continuar suas atividades de promover o esporte era preciso monetizá-lo. Primeiramente, obrigado pelo convite e vamos lá. A bike, na verdade, sempre fez parte da minha vida, desde a minha infância. Eu sempre andei de bike, mesmo sem ter uma, eu andava já com a da minha irmã, que era um pouco mais velha que eu. E sempre fez parte da minha infância. E eu fui crescendo e não fui perdendo, na verdade, fui adquirindo cada vez mais gosto pela bike, pelo esporte, pelo BMX. E isso era rotina, fazia parte da minha vida, do meu dia a dia. E eu levava isso primeiramente como um hobby, porque eu sempre trabalhei para manter a bike e tudo mais. Porém, era muito prazeroso pensar que eu poderia, aliás, descobrir que eu conseguiria trabalhar com aquilo no Brasil, porque o esporte ainda era muito novo e as peças são importadas, as maiorias, e na época que eu comecei era muito difícil, não tinha era o começo também da internet e tudo mais. Porém, eu descobri que eu poderia, com o que a gente fazia quando era criança, que era filmar, editar e registrar o rolê, que a gente assistia às vezes numa TV, alguns vídeos de bike ou no computador, quando conseguia acesso à internet. A gente queria fazer aquilo, registrar como os caras registravam os passeios e tudo que envolve esse universo, né? Enfim, no início, no segundo período de design gráfico, eu trabalhava e estudava,
e eu já não tinha mais grana para pagar a faculdade. E eu descobri que eu conseguiria, com tudo o que eu tinha aprendido tecnicamente, de editar, de edição, de fotografia, de enquadramento, e todos os processos para a criação de um filme ou de uma fotografia, eu poderia estar trabalhando como um freelancer ou como em algum lugar que precisasse desse serviço, que era uma coisa que eu gostava e já sabia fazer. Não fugia muito do meu universo. E aí eu acabei conseguindo um emprego numa agência assim, de esportes que trabalhava mais com esportes radicais e na verdade eles eram bem focados com motocross e então eu tive muita experiência também nessa questão de agência e tudo mais. Porém, eu nunca deixei de lado os projetos que eu tinha pessoal com a bike, com a marca, com a Tribe, que é uma produtora. Primeiramente, a ideia era produzir material de BMX de forma independente. E a gente, com os amigos e, enfim, viajava por aí, pelo Brasil, para conseguir captar essas imagens dos praticantes, né? Aqui na região de Brusque e do Vale do Itajaí, tem bastante praticante, sempre foi muito forte. Porém, são levas de atletas, assim, de pessoas interessadas. E como as peças são importadas, influencia muito também na questão de valores e de quem está praticando, porque querendo ou não é um esporte que é caro, tu ter o equipamento certo, correto, para não se machucar e não ter problema. Assim, quando a gente descobriu o que era o BMX, né, o nome BMX, os atletas que existiam, quem eram os profissionais, que tinha gente que vivia daquilo e como funcionava, que era difícil ter acesso a essas informações. E hoje em dia, agora com a internet, tipo, a galera mais nova já consegue ter acesso a esse tipo de informação. De como o atleta ganha dinheiro da marca, como as signature parts dos atletas dá o dinheiro para eles, enfim. E isso foi mostrando que a gente poderia, com grupos de amigos, se ajudarem. Um fazia camiseta, o outro fazia outro produto, e assim gera uma rede, né? Uma rede de contatos e tu acaba botando dinheiro nos teus amigos, né? Tipo, nas pessoas que estão ali praticando o mesmo esporte que você. Então isso acaba incentivando mais. Ou seja, quanto mais bike shops, mais coisas na cidade ou na região que incentivem isso, fazendo eventos e as crianças e jovens comecem a ir no esporte, tudo isso vai gerando um capital para poder manter aquele sistema funcionando e aquelas pessoas praticando o esporte, porque se não tiver gente praticando, não tem demanda e as pessoas não vão investir em trazer esse tipo de equipamento para vender e tal. Porque é um equipamento caro, então nenhum pequeno lojista vai conseguir trazer esse equipamento. Chega a ser até um pouco elitizado. Acredito que não só o BMX, mas a forma de cada um de ir crescendo na vida de uma maneira, e isso vai influenciando ao modo de consumo da pessoa. Apesar das peças ser caras e tudo mais, sempre, teve assim a ajuda de amigos em emprestar peça ou soldar as peças e reutilizar. Enfim, sempre teve muito jeitinho brasileiro assim para conseguir manter o esporte andando. E a galera se ajuda muito, então é um nicho bem fechado assim, então tem bastante união. Eu acho que isso é muito bom assim para o crescimento de uma modalidade, enfim. Através do Germano, eu conheci o Gabriel Foltz. O Gabriel é tatuador e está à frente da Tore, um coletivo de Balneário Camboriú que reúne jovens artistas e empreendedores. Juntos, eles alugam uma casa para realizarem suas atividades e promoverem eventos para manterem a estrutura.
Com a pandemia do coronavírus, eles precisaram criar meios para manterem essa estrutura e também sua renda durante o isolamento social. Eu quis entender com o Gabriel como foi essa trajetória de unir forças em um coletivo para manter essas atividades e também a persistência durante os tempos de pandemia. Bem, vamos começar pelo começo. Meu nome é Gabriel Foltz, eu tenho 26 anos, eu sou residente de Balneário Camboriú e eu moro na cidade desde o ano de 2001. Eu sou tatuador, sou também um dos responsáveis pelo coletivo Tori. A gente está situado faz 2 anos aqui na cidade, mas minha trajetória na tatuagem já tem quase 10 anos. Eu comecei logo que eu saí do colégio, naquele momento de decidir sobre faculdade, sobre qual carreira que eu ia seguir. A tatuagem apareceu na minha vida assim, quase que por acaso. E eu fui me envolvendo cada vez mais. De completar alguns períodos da faculdade, eu tranquei e decidi seguir carreira com essa dita profissão. A ideia e a necessidade de ter um espaço físico sempre foi necessária para minha profissão, né? O tempo todo a gente imagina e pensa em lugares para a gente trabalhar melhor, e eu sempre acreditei em trabalhar melhor e não mais, né? Cada vez trabalhar com mais destreza, com mais inteligência para que a gente alcance resultados melhores. E me reuni com pessoas de outras áreas para fazer isso acontecer. No começo pareceu muito pretensioso e incerto, porque eu vim de uma escola dentro da minha profissão que preza muito as ideias tradicionais, né? A tatuagem tem muito esses conceitos um pouco engessados ainda de que a gente tem só um caminho para fazer e que tem a maneira correta e que é tudo muito estruturado e muito perfeito, e que o caminho é esse aí. Então foi uma forma de pegar todos esses aprendizados e conhecimentos, sendo eles estudados ou empíricos, coisas que a gente vai aprendendo através da vida, conhecendo pessoas e outras formas de ver o mundo, que foi basicamente pegar tudo isso que eu aprendi em 6 anos de trabalho e viagens e estudos, e virar de ponta cabeça e tentar fazer do meu jeito. E acabou sendo esse momento multidisciplinar que a gente está vivendo aqui na Tori, no qual a gente tem 10 pessoas de diversas áreas, tem 3 tatuadores, tem designers, tem produtores, tem músicos, a gente tem uma rede também de colegas que também está sempre em expansão, e é algo que a gente prioriza muito, que são pessoas que sempre acabam somando. Eu acho que o mundo mais plural é a solução para diversos dos problemas do quais a gente encontra tanto como núcleos artísticos, tanto quanto pessoas individuais, como iniciativas coletivas, quanto gêneros de arte ou de caminhos, muitos caminhos. O momento pandemia, que chegou em março, foi muito preocupante para o nosso espaço, pois, como eu falei ali no começo, a gente tem 2 anos só. Alguns de nós têm mais experiência, outros têm menos experiência, e teoricamente, nesse formato que a gente trabalha e aplica nossas ideias, basicamente ninguém tem muita experiência, porque é completamente novo e a gente vai moldando o nosso caminho, trilhando nossa estrada e escrevendo ela ao mesmo tempo. Então,
O primeiro ano a gente estava num espaço que era pequeno, era fácil de administrar, era tranquilo, manter uma estrutura física, um local. E no último ano a gente expandiu, a gente saiu de uma sala comercial e ampliou para uma casa, o que acarreta uma série de desafios e questionamentos e problemas que a gente nem sabe de onde que eles vão sair. Geralmente eles saem da parede e do chão, assim. E o momento de pandemia foi um susto bem grande, porque a gente veio desse momento de muitas mudanças, testes e trocas, e todo tipo de desafio foi imposto para a gente, principalmente monetário, porque a gente tem essa mania de colocar o dinheiro na frente e trabalhar para recuperar ele. Então, acabou sendo um pouco preocupante, mas como coletivo a gente agiu creio que na hora certa. A gente também tem um público que é fiel, que a gente cultivou fazendo eventos, trabalhando com clareza e honestidade com todo mundo. Então a gente conseguiu trabalhar com uma rifa que ajudou bastante a todos nós, e com um esquema de vouchers. Agora que os comércios e serviços estão um pouco mais liberados, né, que a gente consegue trabalhar de forma reduzida, também o suporte da nossa comunidade tem sido excepcional, e a gente não tem palavras, acho que, para agradecer todo mundo que consome e abraça a nossa ideia, porque muitas vezes a gente acha que é um pouco tópico, mas a gente tem uma gama de pessoas que nos faz acreditar e seguir em frente com o mesmo, não com o mesmo, mas com até mais dedicação do que a gente fazia antes disso acontecer. Acho que a pandemia acabou nos unindo mais para nossa causa em comum. Ao longo dos anos, eu sempre fui um grande consumidor de produtos locais. A minha trajetória no BMX/bicicletas também sempre me educou a isso, né? A valorizar as iniciativas locais, dar suporte para pessoas de pequeno e médio, iniciativas pequenas e médias, né? Então, há muitos anos que eu consumo basicamente só de amigos, roupa, produtos, material, até equipamentos de tatuagem, equipamentos para bicicleta, decoração, arte. Então, sempre fui uma pessoa que foi muito ligado a isso, né? Eu sempre entendi que o suporte de dentro para fora era o mais importante para que a gente conseguisse construir coisas de grande valor e com uma base muito boa. Porque eu acho que se você não cria fidelidade com as pessoas, você não consegue prosperar de uma forma que você vai conseguir se manter fazendo isso por muitos anos. Você tem que construir uma pirâmide, né? Então, hoje, quase 10 anos adentro da minha profissão, e quase 15 de bicicleta, eu entendo que isso é só o começo. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade em entender essa parte da construção da minha carreira e o desenvolvimento disso de uma forma como um emprego normal, porque as ideias que me atraíram para tentar trabalhar com arte e tentar trabalhar de uma forma não linear, da qual eu não dependa de um patrão, que eu não dependa de uma outra pessoa para dizer necessariamente o que eu tenho que fazer,
ser um pouco o espírito rebelde um pouco da causa, porque eu acredito que hoje, com a disseminação das informações e a gente tem acesso muito rápido e fácil a tudo, ah, essa ideia do artista acho que acabou sendo um pouco, não quebrada, mas perdeu um pouco aquela ideia meio da mágica, sabe? Tipo, tem que dar um jeito, tem que ser feito de alguma forma, mas o que importa é ser feito. Hoje eu acho que muita propaganda sobre como vencer essas imposições, sabe? Você tá lutando contra uma coisa para fazer parte dela de uma forma igual, sabe? Para mim sempre foi sobre não trabalhar para outra pessoa, sobre ser livre para fazer minhas decisões, não ter um horário fixo, não ter... Todas essas implicações são colocadas desde sempre, né, na rotina de trabalho das pessoas, foi... E hoje, acho que atualmente, depois de todos os tempos, eu experimentei diversas formas e diversos meios de tentar entender melhor meus processos, minhas necessidades, quais são minhas vontades e quais são meus desejos difíceis de alcançar, aqueles mais utópicos, né? Eu acho que tá, tenho encaminhado para algo que eu estou bem satisfeito e porque tudo funciona, acho que de uma forma um pouco mais orgânica. Eu não preciso queimar a cabeça o tempo todo. Eu tenho minha rotina, eu tenho o meu espaço de trabalho, eu trabalho diariamente em prol de melhorar ele, melhorar meus processos. Então, acaba sendo uma jornada que sempre se expande. E eu não entendo como é o consumo do meu produto, do meu serviço ainda. Eu travo diversas batalhas para tentar entender isso, como fazer as pessoas ter desejo de ter certo tipo de tatuagem, de ter certo tipo de arte no corpo, de entender como que eu posso alcançar esse desejo dentro delas, porque eu só consigo realizar meu trabalho se a outra pessoa quer. Então, embora eu tenha fugido incansavelmente durante toda a minha vida dessa ideia do trabalho remunerado e linear e dia de semana e horas semanais, a gente acaba sendo um pouco escravo da nossa arte, mas isso não é ruim a partir do momento que você entende que cabe só a ti criar a tua realidade e viver de acordo com ela, e que isso não é errado, principalmente. Esse é um paradigma, acho que muito difícil de quebrar, porque ainda assim é colocado muito na nossa cabeça de que existem apenas maneiras quadradas de fazer as coisas darem certo. E dar certo é cada vez mais relativo no mundo que a gente vive, onde nada parece estar certo. Bem, eu acho que na questão sobre consumo e venda e entender sobre os nossos valores e nossos preços no dia a dia, eu como tatuador vejo que essa é uma questão que nunca vai ter uma resposta completa, porque são muitos fatores, são diversas vontades que guiam tanto quem faz quanto quem consome. E entendo também que
o ofício do qual eu vivo, ele está sempre em constante evolução e também está em constante mudança, porque as pessoas buscam coisas diferentes o tempo todo e cada vez mais eu prezo por ter uma longevidade no meu trabalho para que ele consiga ser atemporal, que as pessoas consigam se identificar com ele tanto hoje, em 2020, quanto daqui a 10 anos. Para finalizar o episódio de hoje, eu quis entender um pouco mais sobre os hábitos de consumo como uma pessoa que trabalha diariamente pesquisando isso. O Ariel já trabalhou com planejamento de ações de marketing para Avon e Microsoft, pesquisou tendências de consumo para Trendwatching, Consumoteca, Kantar Futures e Publicis no Chile, mapeou tecnologias emergentes e cenários de futuros possíveis, além de atuar como designer estratégico na consultoria Chess. Hoje, ele trabalha como UX Research na fintech Neon e tem focado seus estudos e práticas na compreensão do comportamento humano, de tecnologias emergentes e movimentos de mudanças globais e locais. Oi, Paula, tudo bem? Obrigado pelo convite. E vamos lá. Bom, trabalhando com pesquisa de tendência de consumo, eu sempre faço a reflexão sobre as cadeias que envolvem a produção e distribuição de absolutamente tudo que a gente consome e o quanto isso tem mudado. Por exemplo, isso tem mudado bastante nos últimos anos, principalmente nos meios mais urbanos, em relação à evolução do valor de marca, de commodity para produto, de produto para serviço e de serviço para experiência, né? Hoje você não... As pessoas têm deixado de comprar carro, né? E todos os custos que envolvem em possuir um carro por optar a usar uma plataforma, experienciar o aluguel de um carro por alguns minutos, né? Dentro de um centro urbano. E aí você tem Uber, Cabify e tal, né? Quando você muda esse frame de produto para serviço e experiência, você coloca outros significados por detrás de como a coisa vai ser consumida, né? Situação de consumo muda de acordo com o sistema que envolve o consumo de um objeto ou de um serviço, de um momento, né? E aí o valor das coisas também muda, né? Quer dizer, o valor das coisas ele vai mudar constantemente para as pessoas, mas o preço das coisas vai mudar de acordo conforme a sociedade ou um grupo grande de pessoas valoriza aquele objeto ou aquela marca. E agora em relação à arte, eu acho que, inclusive depois de ter vindo para São Paulo, eu sou de Brusque, né? Não sou de São Paulo, mas me mudei para cá com 22 anos, quando eu vim trabalhar em São Paulo e depois, enfim, tô aqui já, morei fora, depois voltei para cá, continuei morando em São Paulo. Aqui a gente tem mais acesso à oferta de exposições de arte e eventos, né? Galerias e tudo mais. Eu acho que, primeiro, assim, acho que meu critério do que é arte, né? Meu conceito de arte mudou em primeiro lugar. Eu acho que ele se ampliou, assim, de certa forma.
saindo da criação do objeto e entendendo a arte muito mais como um conceito social mesmo, né? E sobre um certo tipo de experiência sensorial, que pode ser uma performance, por exemplo. Você ir a uma peça de teatro ou ver alguma performance artística de certa forma, também é arte, entendeu? E aí isso me ajuda a compreender também essa mudança, essa evolução do conceito de produto para serviço e experiência. A experiência de um serviço, por exemplo. Porque, de certa forma, a gente está o tempo todo performando enquanto profissionais, certo? E se você é, por exemplo, uma motorista ou um motorista de Uber, você é incentivado a ter um certo tipo de performance enquanto prestador de serviço autônomo, né? Sem vínculo empregatício, por exemplo. E aí você recebe, por exemplo, um roteiro, um script ali de como se comportar, do que falar, quer água, quer balinha, quer que eu abaixe o ar-condicionado, senhor, senhora, sabe? E existe uma indução de performance, certo? Eu me pergunto o quanto que, claro que acho que existe uma série de discussões por trás disso, mas eu me pergunto o quanto de teatral e artístico não existe por detrás desse tipo de performance, por exemplo, ou de um entregador de algum aplicativo de delivery, né? Que também, ele tá ali, tem menos contato social, então o script é menor, né? É mais limitado, às vezes nem existe essa troca. Mas nesse outro tipo de serviço que eu acabei de comentar, de aplicativo, por exemplo, existe essa performance e, e é isso, né? A pessoa, existe um incentivo a uma mudança de comportamento da pessoa que está te servindo ali no serviço por conta de um sistema ali de digital que vai, enfim, incentivar que a pessoa se comporte de tal forma. E acho que quando eu começo fazendo essa ponte assim entre arte, né, e performance e experiência, serviço, eu comecei a me questionar muito mais sobre a conexão das minhas decisões de consumo e de todas as pessoas, né? Que a gente quando você trabalha com pesquisa de consumo, você começa a ver muito mais padrões e dados estatísticos sobre aumento de tendências estatisticamente de tal e tal comportamento, de consumo de tal e tal tipo de serviço, né? Categorias de serviço e tal. E eu comecei a me questionar muito mais sobre o quanto que a gente tem desenhado uma sociedade cada vez mais estratificada, elitizada e, inclusive, extrativista, talvez, sabe? Em relação tanto aos nossos dados quanto, enfim, ao tempo das pessoas, né? Uma vez que a gente remunera tão pouco pessoas que fazem trabalhos às vezes tão essenciais para a gente, principalmente em tempos de pandemia, como entregadores, trabalhadores domésticos e trabalhadores sociais e da saúde, por exemplo. Enfim, isso que essas têm sido as minhas reflexões mais a grosso modo, assim, sobre consumo e arte, né? Acho que tem tanto aí um reenquadramento do que é arte e também um reenquadramento do que é consumo, assim. Acho que olhar para as duas coisas tem me feito ver a conexão muito mais entre as coisas e entre nós todos enquanto sociedade. É isso. Ah, só uma outra coisa que eu lembrei agora também. Eu acho que, enfim, não sei se dá pra colocar isso em algum outro momento na edição, mas eu lembrei agora de um provérbio balinês dos povos de Bali, que é citado no livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, do Marshall McLuhan, que é um teórico de mídias, né? E o provérbio diz assim: arte, o que é arte? A gente não sabe o que é arte.
a gente só faz as coisas do melhor jeito possível. Isso foi uma coisa que uma pessoa de Bali respondeu para um antropólogo, antropóloga, num dado momento lá, quando os povos colonizadores chegaram nesses lugares. Eu acho que vale essa reflexão, né, do que é a arte. Muitos povos antigamente usavam uma produção artística de objetos e trabalho de materiais como forma de moeda, como forma de troca. Inclusive os índios pataxós aqui do sul da Bahia, eles fazem colares que são tão personificados, tem tanto deles de personalização, de customização daqueles colares, que aqueles colares valem muito mais do que dinheiro. Toda a tribo celebra a criação desses colares, porque são criações artísticas que expressam a identidade de um povo, né? Mas para eles não vale dinheiro, sabe? E ao mesmo tempo, para a gente tem um certo valor monetário, mas e aí vem uma outra pergunta que é: o que é dinheiro, né? Por que a gente valora dinheiro do jeito que a gente valora? E por que a arte acaba, o que a gente chama de arte, ou o que algumas pessoas chamam de arte, o que algum grupo de pessoas que tem certo tipo de influência na sociedade e chama algo de arte e aquilo acaba virando arte, por que esse tipo de valoração acaba se transformando, se convertendo em algum tipo de valor monetário que, na verdade, no fim das contas, não significa absolutamente nada? E para você, o que é arte? Durante esse episódio, eu convidei alguns amigos e debati alguns temas. Ao longo de todos os depoimentos, alguns pontos me chamaram a atenção. Um deles foi enquanto pessoa realizando um trabalho de alinhar as minhas expectativas quanto ao roteiro que eu tinha previamente estipulado e as próprias percepções das pessoas com as perguntas que eu fiz. Então, eu achei isso um dos primeiros pontos a parar para refletir, assim, que foi muito importante. Porque o que eu estava entendendo como arte, o que eu estava entendendo como consumo, quando chegava na pergunta da pessoa, tinha outra interpretação. Então eu gosto muito desse ponto do Ariel, não só de a gente ver a arte de outras maneiras, mas também do que né, abrir essa nossa percepção do que é arte para cada pessoa, do que é arte para mim, o que é arte para você, como você enxerga isso no seu dia a dia e como você enxerga o consumo no dia a dia. Então, o que é consumo para você também? Um outro ponto que eu achei muito interessante foi do David. No momento que o David até falou, se eu quisesse, eu poderia estar removendo aquela parte, mas eu achei muito interessante e mantive ela durante o depoimento sobre ele sair de uma empresa onde ele estava sendo castrado criativamente, como ele mesmo expõe, e ele acaba vindo e acaba tendo essa mesma experiência com a família, então com outras áreas, com as pessoas que seguem ele naquela rede social, que é a principal fonte de ele expor o trabalho dele. Esse ponto eu achei muito interessante, eu me identifiquei muito e foi muito bom para eu refletir também de que forma muitas vezes a gente tá no nosso trabalho, a gente tem as nossas regras pré-estabelecidas, mas como essas regras pré-estabelecidas, elas existem em outros campos e não só dentro daquelas normas e dentro de tudo que a gente já conhece, mas até da nossa forma de expressar e da nossa forma de produzir arte, produzir aquilo que a gente ama, como isso tudo é influenciado. Como resultado final, eu tenho mais de 30, 40 minutos de diálogos com grandes amigos, pessoas que eu admiro bastante e que eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade para abrir esse diálogo com eles, abrir esse tema, essa discussão.
e receber esses depoimentos. Acho que foi um ponto muito importante, principalmente em tempos de pandemia, quando a gente não está tendo esse contato físico. Então foi muito legal estar recebendo esse feedback. Além disso, todas as músicas que tocaram durante o episódio foram indicações dos próprios entrevistados. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau! É dos comerciantes, por isso é que antes, quando eu vendia tridentes, a loja era cheia, fiz meu pé de meia, lucrei nos conflitos, e agora preciso espetar uns palitos no lugar dos dentes. É dos comerciantes, por isso é que antes, quando eu vendia alicates, ganhava uns trocados, arrancando dentes, apertando porcas. E agora preciso apertar uns parentes pra pagar as contas. É dos comerciantes, por isso é que antes, quando eu matava meus porcos, eu quase mudei, fui morar no Planalto, mandava vá no povo. E agora dou facada nos encalços e nunca devolvo. Comerciantes, por isso é que antes, quando eu vendia tridentes, a loja era cheia, fiz meu pé de meia, lucrei nos conflitos, e agora preciso espetar uns palitos no lugar dos dentes.